Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula então, nós vamos ver como criar lista ordenada. Nós vimos na aula anterior como criar listas não ordenadas, né, onde elas eram exibidas como símbolos, né, tanto disso quanto círculo quanto quadrado. Nessa aula então, as listas ordenadas, a gente vai ver que elas podem ser exibidas de forma organizada, ordenada, através de uma numeração, seja ela numeração romana, ordem alfabética e assim por diante. Tá? Observem que numa lista ordenada, a gente usa a tag all ao invés da tag ul, né? Então, para a lista não ordenada, nós usamos a tag ul, né? De lista não ordenada, ok? E para a lista ordenada, nós usamos então a tag all. Porém, observem que os itens de lista, eles continuam sendo com o li e o barra li, certo? A diferença é que no parâmetro type é que muda um pouquinho das listas ordenadas para as listas não ordenadas, tá? Logicamente, porque essa lista ela tem uma certa ordenação, tá? Então vamos para a prática para a gente ver como é que funciona. Vamos abrir o nosso editor de código aí, tá? Então aqui o código da nossa última aula, vamos fechar ele e começar do zero um novo aqui. Essa seria então a nossa aula 6, tá? Vamos criar o nosso arquivo index.html. Aí, vamos começar então o nosso código, né? Vamos dar o título para as ordenadas. Ok. Vamos lá, vamos colocar aqui. Um HR aqui para separação. Parágrafo. Nesta aula vamos ver como utilizar listas ordenadas em nossas páginas, certo? Então vamos lá. Tag OL usando o mesmo princípio, tá? Colocando os itens tudo na vertical para que fique mais fácil a leitura do código, que fique mais compreensivo. E na hora de fazer alguma manutenção, ter que fazer algum ajuste, já fica mais organizado o nosso código, né? Vamos lá. Mesmo esquema. Item 1 da lista, vamos copiar 5 itens aqui. Vou alterar os números aqui para ficar certo. Vamos salvar então nosso código e vamos abrir com o Live Server. Essa é uma aula também bem rápida, bem simples. Funciona. Pessoal, então observem a diferença. A lista ordenada, diferentemente da não ordenada, ela vem, como o próprio nome já diz, ordenada de alguma forma. Em ordem crescente, né? Nesse caso aqui ela veio com uma ordem numérica, certo? Que é o padrão. Se nós omitirmos, por exemplo, aqui o type no nosso all, o padrão é vir organizado em ordem numérica, tá? Então vamos colocar o nosso type aqui, ó, e vamos colocar o número 1 aqui dentro, que é o nosso padrão. Ó. Se vocês salvarem e forem lá, vão ver que nada mudou. Porque se vocês omitirem o parâmetro type, automaticamente ele já vem ordenado em forma numérica, com formato numérico, tá? Agora vamos ver o seguinte, nós colocarmos a letra I em maiúsculo e salvarmos, o que vai acontecer? Observem o resultado. Ele vem com uma numeração em números romanos. Olha que legal. 1, 2, 3, 4, 5. E observem que vocês não precisaram digitar esses números, vocês apenas acrescentaram os itens na lista e automaticamente ele já fez a numeração. Olha um detalhe legal. Se nós colocarmos mais um item aqui, ó, colocar o item 6, automaticamente ele já coloca o número da lista. Ele vem ordenando automaticamente. Tá? Assim como se nós retirarmos um item da lista aqui, salvarmos, automaticamente ele já altera também. Ok? Vamos ver os outros types aqui então. Vamos colocar a letra A em maiúsculo. Tá lá. A letra A em minúsculo. Aí, nossa ordenação. E a letra I minúsculo, que é o números romanos em minúsculo, né? Aí, a nossa lista ordenada.
muito simples de fazer, né, pessoal? E o interessante é que a gente pode fazer o seguinte. Vamos supor aqui, ó, eu tenho um item de lista. Dentro desse LI e esse barra LI, a gente pode colocar o que a gente quiser. Se nós quisermos, nesse primeiro item da lista, ao invés de um item da lista, criarmos uma outra lista não ordenada, a gente também pode. Ou uma lista ordenada, nós podemos. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui dentro desse LI, deixar o item 1, vamos colocar abaixo aqui, ó, uma UL, uma lista não ordenada, tá? E dentro dessa UL, vamos colocar o nosso LI e vamos colocar assim, a sub item 1. Vamos fazer uma cópia disso aqui. Vamos colocar 3 subitens aqui, ó. Vamos salvar para ver como é que fica. Olha lá que legal. Entende? Isso é muito utilizado, por exemplo, quando vocês forem fazer um índice de algum documento. Vamos supor que vocês queiram fazer algumas receitas, por exemplo, de culinária aí, tipo bife, como faz um arroz e feijão, esse tipo de coisa. Você pode colocar, por exemplo, lá, o título do item, né? No item 1 poderia ser, por exemplo, como fazer bife à milanesa. E aí, os passos dentro de uma lista não ordenada. Ou numa lista ordenada. Também é como vocês quiserem. Só para vocês entenderem o que aconteceu aqui, pessoal. Assim como a gente colocou o all no final, o barra all, colocamos na vertical, dentro da lista aqui para ficar mais fácil de entender o código, nós quebramos o li e colocamos o barra ali no final. Ó. Então, nesse primeiro item da lista, além do item da lista, nós também colocamos uma outra lista dentro, que é uma lista não ordenada, para dar a impressão de que você tem um sumário, né? Um índice analítico, certo? Nada impede de que aqui dentro você coloque uma lista ordenada também. Ó. Vamos alterar aqui, certo? E automaticamente, ó, quando você salvar, o que vai acontecer? Ó? Já vem o item modificado de acordo com a numeração, uma lista ordenada de acordo com a numeração que você especificar. Se você quiser, por exemplo, colocar aqui um type A maiúsculo, por exemplo, olha o que vai acontecer. Ó. É muito simples de fazer listas não ordenadas. Então, eu vou voltar ao normal aqui só para não confundir vocês. Certo? Mas para vocês enxergarem que existe a possibilidade de fazermos o que nós quisermos com as listas e com as nossas páginas no geral. Mais adiante a gente vai fazer alguns exercícios um pouco mais complexos e no final da nossa trilha de HTML, dessa parte básica do HTML, a gente vai usar todos os recursos que nós aprendermos para que é uma página um pouco mais completa, incluindo links, que nós vamos ver mais adiante, que vai fazer ligação de uma página com outra para, por exemplo, chamar um assunto específico em uma outra página com uma complexidade maior. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. Curtam, compartilhem os nossos vídeos aí com o pessoal que tenham interesse nesse tipo de conteúdo, para que nós possamos atingir mais pessoas e dessa forma compartilharmos com o máximo possível de pessoas esses nossos vídeos, esse nosso conteúdo aí de programação web. Tá, pessoal? Então, valeu e até a próxima.